Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, você está nos Dois Faladores e hoje eu queria aprofundar um pouco a conversa sobre jogos vorazes com vocês. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever e se você estiver no YouTube, aproveita e clica no sininho para receber as notificações, que a gente está sempre produzindo conteúdo novo. Procura a gente em todas as outras plataformas, a gente agora também está lá no... Agora não, já tinha um tempo, mas agora a gente está liberando mais conteúdo no Spotify. Então se você só quer escutar a nossa voz, você não tem paciência mais para nossa cara, é só procurar a gente lá e se inscrever também. Tudo Dois Faladores, nas redes sociais também, tudo Dois Faladores, TikTok, enfim, onde você olhar, tem a oportunidade aqui de acompanhar o trabalho dos Dois Faladores. E hoje eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre os filmes dos Dois Faladores, é mais do filme, dos Jogos Vorazes em si, né? Tanto a quadrilogia original quanto o último filme que saiu, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre essa última produção que saiu há algumas semanas, 2 ou uma semana, mais ou menos. E aí, dependendo de quando você estiver assistindo ou estiver ouvindo, aí tem bastante tempo, pode ter bastante tempo já, mas na época do vídeo eu cheguei a comentar sobre a crueza que esse último filme traz, e é sobre isso que eu queria aprofundar um pouco a nossa conversa, o nosso debate por aqui. Antes de continuar, tem uns anjos jogando futebol aqui perto, então pode ser que vaze alguns gritos de celebração, mas relevem por gentileza, tá? Se a gente pegar para comparar, o primeiro filme e o primeiro livro dos Jogos Vorazes vai tratar dos jogos de número 74. Já o livro, né, as Cantigas de Pássaro e Serpente, vai tratar do décimo jogos. Então a gente tem aí 64 jogos de diferença, e eu acho que, por mais que a galera tenha se interessado bastante por mostrar, né, por acompanhar a evolução daquele que viria a ser o presidente Snow, de como é que se dá até onde ele começar a atingir cargos de poder e tal, o que chamou mais atenção para mim no filme é justamente como eles tratam os jogos em si, né? Como eles vão vender o produto Jogos Vorazes. A gente precisa lembrar que dentro da história do universo dos Jogos Vorazes, né, a gente tem esses jogos como uma lembrança anual de quando os distritos se rebelaram contra a capital, contra Panem. E agora estou até na dúvida se Panem é só a capital ou se todos os distritos com a capital são Panem, mas enfim, os distritos se rebelam contra a capital, e aí os jogos são uma maneira de punir os distritos, de fazer com que eles se lembrem do que acontece, né, de quando eles perderam a guerra, e aí por isso agora eles precisam fazer os seus tributos, fora os impostos, fora tudo que eles já precisam pagar. É curioso, e aí se você não assistiu o último filme, aqui vai um pequeno spoilerzinho, nada que vá comprometer a obra em si, mas algo que é comentado ali, como eles falam que a concepção dos jogos é pensada numa noite de bebedeira, como uma ideia estúpida, uma ideia absurda, e mesmo assim a ideia acaba sendo aceita, né, mesmo sendo uma ideia absurda, mesmo sendo uma ideia que não faz sentido. O filme vai debater isso, tanto o último filme quanto os outros filmes debatem também como que a ideia de você ter a transmissão dos jogos fala um pouco sobre da esperança, né, de como alguém conseguiu sair de uma situação de pobreza e conseguiu alçar um estado melhor, um estágio melhor, uma condição melhor de vida, e de certa maneira mostrar também como que a capital, mesmo tendo passado pelo que passou, né, de ter enfrentado uma rebelião, ela perdoa e aceita que pessoas que moram nesse distrito, se merecedoras, passem a conviver na capital. Mas depois a gente descobre, inclusive, que não é bem assim, que eles são prostituídos, que eles são violentados de diferentes maneiras, os impactos psicológicos que os jogos vão ter nos participantes para a vida toda. Mas o que eu queria trazer mesmo aqui de reflexão é a venda dos jogos. Né, na cantiga vou chamar só de cantiga, tá? Para não precisar ficar repetindo o nome todo. Mas na cantiga a gente tem uns jogos que estão quase falindo, são jogos que não estão dando audiência ou não estão tendo o apelo que se precisa ter. E aí você vai começar a ter coisas ali para estimular uma maior participação das pessoas. Então você tem o começo da utilização dos drones para que as pessoas possam
levar os seus presentes para aqueles tributos que são os seus favoritos, mas existe algo de muito diferente que é fundamental desse jogo para o próximo, e aí o personagem do Snow tem uma importância fundamental nisso, que é a transformação dos jogos num espetáculo propriamente dito. A gente acompanha como que os tributos são tratados no filme As Cantigas, lá nos 10º jogos, e como eles são tratados nos jogos seguintes. Claro, eles continuam sendo vistos como inferiores, eles continuam sendo vistos como pessoas que vão morrer para a alegria, para o deleite da capital, isso pelos idealizadores, pelos organizadores, mas o tratar os tributos se torna diferente, né? A gente tem uma virada muito grande de que, no início, os tributos são vistos como aqueles que irão se sacrificar pela lembrança do que foi a revolta, mas quando a gente passa a assistir, acompanhar as aventuras de Katniss, os tributos já são produtos. E aí, por serem produtos, eles precisam ser produtos desejáveis, eles precisam ser produtos interessantes, eles precisam ser produtos bonitos. E aí você tem todo um espetáculo para, de certa maneira, até endeusar, até certo ponto, claro, porque você não pode endeusar demais, você não pode glorificar demais aquele que você quer que esteja abaixo de você. E até sobre isso que o final do primeiro filme, o primeiro livro, vai acabar tratando. Mas você precisa transformar eles em heróis, você precisa transformar eles em pessoas com as quais os outros vão se importar para que você compre. De uma maneira grosseira, um Big Brother da vida, né? Que você precisa que as pessoas se interessem pelos seus personagens. E por que não a Fazenda? Todo mundo critica a Fazenda, todo mundo fala dos absurdos que é a Fazenda, mas a Fazenda continua aí, né? E todo dia tem notícia da Fazenda nas redes sociais, todo dia tem alguém falando sobre algum barraco diferente na Fazenda nas redes sociais. Mas você precisa florear essa vergonha, você precisa florear esse barraco, você precisa florear essa violência. E aí, voltando para a questão dos jogos, você não pode simplesmente deixar os tributos lá amarrotados, jogados, lembrando que eles chegam num trem, todo mundo no mesmo vagão, e depois são literalmente despejados no início dos jogos, e quando a gente vem para o futuro, ele já tem seus vagões próprios, já tem os seus trens próprios, ele já tem a responsável por acompanhá-los, fora, né, o mentor, eles têm aquela pessoa que vai fazer, que vai explicar para eles como eles devem se vestir, o que eles devem usar, os conselhos de como eles devem se portar, para que eles estejam apresentáveis. Vale lembrar que no A Cantiga eles estão expostos como se fossem bichos, animais de zoológicos. E isso muda nos filmes que vão falar sobre o futuro, né? Eles não são mais animais de zoológicos, eles de certa maneira podem ser acompanhados nos seus treinos, não mais como se fossem bichos, porque agora eles precisam ter uma identidade, ele precisa ser alguém que você vai, de certa maneira, achar alguma semelhança, sempre mantendo uma distância, claro. Mas você agora tem momentos em que vai poder acompanhar essas pessoas, você não vai poder vê-las ao seu bel prazer antes dos jogos. Para você poder conhecê-las, você vai ter que acompanhar um programa, e não é um programa qualquer, é um programa cheio de brilho, é um programa cheio de música, é um programa cheio de glamour, então estão todos sempre com muito brilho, estão sempre muito penteados, os vestidos vão ser vestidos de moda. Isso acontece com Cina, na transição do primeiro para o segundo, é falado que agora todo mundo quer usar as roupas assinadas pelo Cina. A neta do Snow usa as tranças semelhantes às tranças da Katniss nos filmes com a Jennifer Lawrence. Então você precisa trazer semelhanças com aquela pessoa, e você não vai trazer semelhança com alguém que for tratado como um bicho. Ou pelo menos não alguém que fique claro que está sendo tratado como um bicho. E aí você glamouriza. Vale lembrar que na Cantiga, nos jogos iniciais, a arena é literalmente uma arena que, mesmo destruída, vai ser usada como arena. Então você tem ali a decadência exposta, né? Você tem ali a grosseria, a coisa rudimentar exposta, que nem todo mundo curte. Nos jogos já, lá no jogo de número 74, 75, você tem... No 75, então, você tem uma ilha que é construída, né, para que as pessoas possam acompanhar os jogos, não é mais o enfrentamento puro e simples. Agora existe toda uma beleza, existe todo um glamour. O que é que
a própria arena vai trazer de possibilidades para que eles estão assistindo, e aí com isso você começa a despersonalizar um pouco o que você está vivendo, você tira aquilo do mundo real ou da realidade das pessoas. Né? Ao mesmo tempo que você precisa aproximar aquelas pessoas que estão assistindo daqueles personagens, aquelas pessoas que estão guerreando ali, você precisa fazer com que aquilo fique claro que não é tão o mundo real assim, porque se não é tão o mundo real, você não precisa se preocupar que tem alguém morrendo ali. Né? E é justamente isso que os jogos vão aprender a fazer, e é justamente com isso que os jogos vão ser um sucesso, que vão durar o tempo que vai durar. Né? Afinal, a gente, no segundo filme, vai falar dos jogos de número 75, mostrando realmente que os jogos sobreviveram graças à visão em parte em parte à visão que o Snow teve sobre como tratar o seu tributo e aí como enxergar o jogo em si, como enxergar os jogos em si. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Por que eu estou debatendo tudo isso? Porque, de certa maneira, é o que a gente acompanha hoje em dia na televisão. Né? Não é de hoje, claro, mas há muito tempo, e aí a igreja está tocando aqui até para trazer uma melodia para o que eu estou falando, mas as notícias não são trazidas apenas como notícias, as notícias hoje são trazidas como se fossem eventos, então você não pode simplesmente trazer a notícia crua, você tem que trazer todo um enredo que, ao mesmo tempo que faz com que a pessoa entenda o que está acontecendo ali, tenha interesse naquilo, mantenha uma distância sobre ela. Né? A gente acompanha hoje cada vez mais as notícias mostrando imagens cada vez mais claras, cada vez mais expostas. Chega a ser um deboche. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava acompanhando uma notícia sobre um atropelamento na Rede Globo, se não me falha a memória. A Globo mostra tudo, menos o momento do atropelamento. Assim, ela mostra o carro se aproximando do casal, da moça que vai ser atropelada, e na hora que vai encostar, tira. Mas você já viu, você já entendeu, a brutalidade toda já está ali. Não é aquele último frame que vai fazer com que você não perceba a brutalidade da coisa em si. E isso tem se tornado normal, isso tem se tornado natural, porque a dor é um espetáculo, a dor é um show. Existe um ditado popular que muita gente conhece, que no dos outros é refresco, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Existe até uma versão menos educada sobre isso, mas é o espetáculo do sofrimento alheio, é o espetáculo da dor alheia, que você vai florear, você vai fazer todo um discurso antes, e aí a gente volta para os filmes com os apresentadores, principalmente nos jogos que a Katniss participam, que aí você tem o Stanley Tucci fazendo o apresentador de maneira brilhante, e ele vai conduzindo, mostrando ao mesmo tempo que é um momento de festa e glamour, ele puxa subitamente o tema para lembrar o sacrifício, lembrar as dores que serão vividas, e logo depois ele já emenda com uma piada ou com um comentário mais leve, com uma gargalhada, para quebrar tudo aquilo, conduzindo as pessoas. O que não é isso hoje, esse grande parte dos apresentadores de televisão, dos apresentadores de notícia de televisão. Talvez, excetuando os de horário mais nobre, né, aqueles que costumam pegar ali os horários da 9 horas da noite, 10 horas da noite, 8 horas da noite, todos os outros apresentadores estão nesse sentido de fazer um entretenimento da notícia, fazer um entretenimento da dor, do choque, do sofrimento alheio. Então, ao mesmo tempo que os Jogos Vorazes podem parecer um mundo pós-apocalíptico, um mundo muito distante do que a gente vive, o debate que ele traz ali, claro que o que eu estou falando aqui, gente, não é nenhuma novidade, eu não tenho a pretensão aqui de ser aquele cara que inventou a roda, eu só queria reforçar essa percepção, eu só queria convidá-los para que a gente pudesse debater um pouco sobre isso. Então, escreva aqui nos comentários, seja no YouTube, seja no Spotify, onde for que você esteja acompanhando esse conteúdo, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, né, sobre que tipo de produto a gente tem consumido, que tipo de
de matérias a gente tem consumido, e que tipo de veiculação de matérias a gente tem consumido. É importante que isso fique claro. Eu estou falando isso de notícias mais próximas de nós, mas como a guerra tem conduzida, a notícia da guerra tem sido conduzida, quem é o herói, quem é o mocinho, existem heróis, existem mocinhos. Se você acompanha as notícias, tem. Né? Se você for parar para acompanhar como as notícias são divulgadas, como as notícias são vinculadas, existe ali um mocinho, existe ali um bandido, existe ali um vilão. Assim como nos Jogos Vorazes, existe o que vai ser o queridinho, existe aquele que vai ser o vilão, existe aquele que vai ser o grande predador, aquela que vai ser a vítima que vai precisar lutar contra o que está acontecendo. Então, por mais distante que possa parecer, os Jogos Vorazes não estão tão distantes dos nossos dias, eles só têm uma roupagem diferente. Era isso que eu queria conversar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu falei agora há pouco, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Eu vou encerrar até por aqui, porque está começando a aparecer um monte de som vindo de tudo quanto é canto aqui. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixa de se inscrever. Procura a gente em todas as redes sociais como Dois Faladores. Valeu, até a próxima.